falar de frutas agora, porque a primeira carga de abacate tipo Hass já foi exportada para o Chile. Vamos falar mais então do potencial da fruticultura brasileira para o mercado externo, agora com Eduardo Brandão, que é diretor executivo da Abra Frutas, que é a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados. Muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a vocês, é um prazer estar falando com vocês sobre um assunto tão expressivo e importante para nós. Um prazer tê-lo aqui hoje com a gente, viu, Eduardo? O avocado produzido aqui, indo para o Chile, o que significa então esse mercado, né, para a nossa fruticultura, para a fruticultura brasileira? É um mercado importante, é uma cultura importante que tem crescido demais na sua demanda exportadora, virou uma vedete depois da pandemia, por conta da saudabilidade, dos benefícios que traz à saúde, e agora nós conseguimos abrir o mercado chileno, que era um pleito antigo da Aura Frutas, do mercado chileno para o nosso avocado Hass, né, o abacate da variedade Hass, que é aquele menor. O Chile é um grande consumidor e para nós as perspectivas são as melhores possíveis, a gente acredita que vai crescer e pegar uma fatia importante desse mercado em um curto espaço de tempo. Buscar uma fatia maior nesse mercado aí com o Chile, não é? O Brasil vai disputar com outros produtores mundiais aí, sendo que o Chile consome muito o abacate, o avocado, né, em específico. Como é que vai ser essa disputa aí com outros países produtores? Essa é uma disputa séria. Hoje o Chile produz alguma coisa de avocado, só que como o consumo deles é muito grande, algo em torno de 9% per capita ano, um consumo que é o segundo maior consumo, perdendo só para o México, né? Eles consomem muito. E eles produzem uma quantidade, mas a quantidade que eles produzem de um avocado muito de qualidade, inclusive, eles não conseguem atender o mercado interno. Então eles importam uma quantidade expressiva. E de tudo que eles importam, 98% vem do Peru, que é um dos nossos principais concorrentes, um grande produtor de avocado. Só que a gente entende que a gente tem logística interessante e a gente tem também qualidade superior ao avocado peruano, e o chileno, como é um consumidor grande e tem uma exigência por qualidade, por esse motivo a gente acha que em curto espaço de tempo a gente vai abocanhar aí pelo menos entre 10% a 15% desse mercado nos próximos 2 anos. A qualidade, a logística, essa expectativa toda para chegar a disputar, né, com outro mercado que é importante também na produção aí, os peruanos. Nesse caso, eu queria falar um pouco mais do avocado, o tipo Hass. A gente vê nos mercados, nos supermercados, aquele avocado menorzinho, né? O Hass é um pouco mais, esse tipo Hass é um pouco maior do que aquele que a gente vê no exterior? Não, aquele menorzinho é que é o Hass, aquele de casca mais rugosa ele é o menor. Então, se você tem o abacate brasileiro normal, que você vê sempre, é aquele maior, que é o de outras variedades tropical. Quando você fala avocado Hass, quer dizer que é aquele abacate pequeno, com a casca rugosa, que é muito mais consumido fora do Brasil. O Chile é um grande consumidor, o México, Estados Unidos e a Europa. Basta lhe dizer que 65% do que a gente exporta de avocado Hass, desse pequeno, tem como destino a União Europeia, né? Então, a gente agora está diversificando isso, trazendo um pouco mais aqui para a América do Sul. E o Chile, como maior consumidor, o segundo maior consumidor das Américas, era uma busca que a gente tinha há muito tempo e agora a gente está muito feliz em conseguir. Esse primeiro contêiner chegou com qualidade, é bom que se diga, e a gente agora vai começar a promover e mostrar a qualidade do avocado brasileiro para os chilenos e aí sim buscar uma fatia maior do mercado. O primeiro container de muitos, né? Quantas toneladas foram embarcadas? Nesse primeiro container, 22 toneladas, né, que foi um container teste, foi o primeiro container, saiu de São Paulo pelo modal rodoviário, ele foi de carreta frigorificada e ele chegou em Santiago com uma qualidade boa, apesar de ter tido alguns problemas, porque da neve lá, o caminhão houve um atraso, a carreta atrasou e ficou parada nas estradas durante alguns dias. Chegou, a gente ficou preocupado com isso, mas nós inclusive estávamos lá, eu estava lá em Santiago no dia da chegada e recebemos essa fruta, analisamos a qualidade, vimos que ele chegou com a qualidade acima do esperado, que nos deixou muito feliz. Ficou provado que a logística terrestre funciona para o Brasil e que ela é bem viável.
A logística é importante nesse fato e é um dos fatores aí que quando você fala em aumentar, não é a exportação e também concorrer com outro país que é um grande produtor, no caso do Peru. Agora você falou que é muito tempo que o Brasil vinha galgando aí, né, esse mercado, o mercado chileno. Essas exigências fitossanitárias, é um país também muito rigoroso nessas questões aí das exigências e quais seriam, assim, essas exigências quando a gente fala no avocado? Bem, o Chile, como produtor de avocado, ele se resguarda a ter as exigências fitossanitárias que precisa para salvaguardar a produção deles. Então, como é um país produtor, a gente tem que começar fazendo uma solicitação de abertura do mercado. A partir então, a gente faz o que eles chamam de ARP, que é uma análise de risco de pragas que os chilenos fazem do nosso avocado, e aí eles estabelecem os requisitos. A gente analisa esses requisitos, vê se a gente pode cumprir ou não, discute com ele algum ponto que a gente julga que não é importante. Os chilenos vieram aqui no Brasil no ano passado, analisaram os nossos pomares, analisaram a nossa produção, analisaram o nosso pós-colheita e entenderam que o avocado brasileiro era um avocado de qualidade e que poderia sair daqui com a exigência fitossanitária que eles exigiam. E a partir daí a gente fechou, assinou o mercado, definiu tarifa, nesse caso específico a tarifa é zero, porque o Chile, apesar de não fazer parte do Mercosul, ele é um país que trabalha, que tem acordo bilateral com o Mercosul, e a gente conseguiu a tarifa zero e o avocado brasileiro no Chile chegou, e agora a tendência é crescer, e chegando competitivo com o avocado peruano e com o próprio avocado chileno, que durante uma janela de exportação é consumido lá. Então a gente está muito feliz com o que aconteceu e espera agora só crescer com essa exportação para um país vizinho de logística interessante para nós. Eduardo, antes da gente terminar, eu queria saber, a produção nacional ela tem esse potencial para crescer mais aí, não é? Para essa fruta, o avocado, que tanto tem interesse em outros mercados externos, não é? A gente vê uma produção muito grande no México, Peru, Chile, enfim. O nosso potencial aqui também para abastecer o nosso mercado nacional, fazer com que o brasileiro também consuma mais o avocado, porque como você falou, a gente tem o nosso abacate tradicional, que é o abacate maior, mas o avocado, até para culinária, salvo engano, as receitas ficam deliciosas também, não é? Como é que está o consumo brasileiro aí para esse tipo de abacate? Vamos lá, a gente tem uma produção ainda tímida, temos chance de crescer, temos espaço para crescer, a produção vem crescendo ano após ano. Como te falei, desde a pandemia para cá é uma fruta que virou muito em evidência no mundo inteiro e os mercados do mundo começaram a procurar esse avocado, que além do Peru e de outros países e do México, eles procuraram em outros países como o Brasil. Então a gente começou de lá para cá a incentivar o cultivo e os produtores começaram a ver que era uma coisa viável e começaram a produzir. Hoje, o avocado é produzido basicamente em São Paulo, em Minas e alguma coisa agora na Bahia, que está sendo produzido também. Então, a gente tem informações que tem investidores chegando para investir nessa área aqui no Brasil. É uma cultura que a gente vai plantar e vai começar a colher aí alguma coisa de 3 anos depois de plantio. Então, a gente acredita que nos próximos anos a gente vai conseguir crescer. Hoje, o Brasil não tem condições de atender ainda a demanda que ele tem. Por exemplo, a gente, por essa busca de abertura de mercado, a gente abriu nos últimos anos muitos mercados para várias frutas e o avocado foi o líder. Por exemplo, a gente abriu para o Japão agora, recentemente, o avocado brasileiro também pode ir para o Japão agora, e abrimos a Índia, né, e abrimos o Chile. Então, só esses 3 países aí, a gente já não teria condição hoje, não tem área plantada para atender. Então, a tendência é que aumente essa produção para que a gente possa exportar, trazer divisas para o país e atender os mercados que nos solicitam essa fruta de qualidade. Então, o Brasil já está habilitado aí para também atender Japão e Índia, mas ainda com a nossa a Índia, né? Mas com a nossa produção ainda não comporta, ainda não chegou o momento. A gente já está com esse mercado aberto, já existe inclusive testes sendo feitos de envios de avocado aéreo para o Japão, mas a nossa área de produção ainda não atende toda essa demanda. Então, a gente já tem áreas plantadas que ainda não começaram a produzir, que vão começar a produzir no próximo ano e no ano seguinte. Então, a gente entende que o crescimento da produção brasileira de avocado vai acontecer numa crescente e nós vamos buscar
como a Abrafrutas, apoiar essa produção juntamente com o governo brasileiro, que foi muito importante, é bom que se diga, o Ministério da Agricultura, a Agência de Promoção, a Apex, nesse processo de abertura desses mercados que eu estou te falando, Índia, Chile, no caso do avocado. Então, a gente está muito feliz com o que aconteceu e acha que a tendência de crescimento é muito grande, gerando emprego e renda no campo e trazendo mais divisas para o país. Tá certo. Eduardo Brandão, diretor executivo da Abrafrutas. Eduardo, muito obrigada por essa conversa aqui, por falar de toda essa expectativa do nosso mercado em relação à produção e que avance mais, não é, o avocado brasileiro para outros países. Obrigada, viu, Eduardo? Até uma próxima. Obrigado a vocês, continuamos à disposição. A Fruticultura Brasileira agradece. Tchau, tchau. 15 horas